Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso programa Sabedoria Financeira. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Nélio Rapuano, eu sou educador financeiro e eu te ajudo a planejar as suas finanças para você aproveitar a vida sem passar apertos. Bom, o tema de hoje, da nosso bate-papo aqui, da nossa aula, vai ser sobre um filme. O nome é Como Funciona a Nossa Divertidamente quando o assunto é dinheiro. É exatamente isso, pessoal. A gente vai falar do filme Divertidamente, é o 2, mas a gente vai falar do 1 também e trazer aí muitas questões voltadas às emoções e o que isso tem a ver com o assunto dinheiro aqui para vocês. Mas antes de a gente começar a entrar no nosso tema, eu vou te pedir uma gentileza. Curte aí o nosso vídeo, compartilha com as pessoas que você também quer ajudar a aproveitar a vida sem passar apertos. Toca lá no sininho para você receber novas recomendações aqui de vídeos nossos e bora para o nosso bate-papo. Bom, primeiro de tudo, né, gente, o filme Divertidamente 2, ele saiu agora no dia 20 de junho, então tá super recente aí. É um filme da Pixar. Enfim, ele é o segundo, né? Nós já tivemos o Divertidamente 1, que foi lá em 2015, e esse filme foi um baita de um sucesso. E aí eu tô falando dessa turminha aqui, ó, gente. Essa aqui, ó, essa turminha aqui, e eu vou falar de uma dessas emoções, vou trazer aí cada uma das linhas dos personagens e como a gente relaciona isso com o nosso mundo financeiro, com a nossa questão da educação financeira. Né, só para lembrar todos, né, a animação ela fala sobre as emoções humanas, né, e no primeiro filme ela fala aí sobre as emoções de uma criança, já no segundo ela fala sobre as emoções de uma adolescente, mas calma, gente, calma, que eu não vou dar spoiler aqui, tá? Então quem não viu ainda, ou um, ou dois, calma que eu não vou dar spoiler, mas eu vou só trazer aqui as questões relacionadas com a parte da emoção. E por que isso agrada a todo mundo, né? Não só as crianças e não só os adolescentes, mas os adultos também. Porque os adultos também passam por todas essas emoções, passam por todas essas questões. Lembrando que nós também já fomos uma criança, também nós já fomos adolescentes. E de fato, como isso é importante quando a gente fala do assunto é dinheiro, né? Quando a gente olha para a questão das emoções, que ela pode sim influenciar, já que questões psicológicas e comportamentais moldam os nossos hábitos, né? Então, a forma como nós somos criados, né? Isso impacta muito, quase 100% como a gente reage hoje ao mundo, né? Então, quando a gente fala da tristeza, da alegria, do medo, enfim, eu vou falar de cada uma dessas emoções específicas aqui para vocês. E aqui é importante a gente fazer algumas reflexões, né, quando a gente pensa na questão da criação, né? Por exemplo, pessoas que cresceram em famílias com brigas, né, por questão de dinheiro, elas acabam tendendo a associar a emoções negativas para o lado financeiro, para o lado do dinheiro em si, e é, acabam enfrentando muitos problemas aí na sua vida adulta, exatamente por questões que ela passou na sua infância ou na sua adolescência. Já, muitas vezes você tem uma pessoa que não tinha realmente nenhum problema, ela tinha abundância do lado financeiro, sem nenhum critérios e restrições para compras, ela pode acabar desenvolvendo um outro lado, né? Que ela é a ausência de medo para todas essas questões e muitas vezes também acabam entrando em alguns problemas, né? Então, ela acaba não tendo problemas em investir em ativos aí de alto risco e às vezes pode acabar perdendo dinheiro ou acaba caindo em algum golpe, coisas nesse sentido, pela ausência exatamente desse medo, né? Então, independente da nossa origem, né, dos nossos pontos aí, de todas as nossas experiências, né, todos nós sentimos essas emoções, cada um em um determinado grau, e também com questões aí complexas, como no caso do filme, né, quando a gente olha para a parte da ansiedade, do tédio, da vergonha, da inveja, enfim, cada uma tem a sua particularidade. E a diferença é como a gente lida, como cada um de nós aqui lida com essas emoções. Então eu vou passar agora aqui para vocês, vou dividir com vocês cada uma dessas emoções, cada um desses pontos aqui,
que a gente vem falando aqui do filme divertidamente. Então, só um detalhe para quem ainda não foi assistir, vai, é bem legal, é bem bacana e faz a gente pensar muito em relação às nossas emoções, seja do lado financeiro, para outras questões também, é super interessante. Então, quando a gente olha para os personagens, né, e para as emoções, a gente está falando aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a minha tela. Olha, eu acho que agora ficou melhor para vocês, né, pessoal? Então, quando a gente olha exatamente aqui para todas essas... Ah, não, acho que não apareceu para vocês. Acho que agora sim, acho que agora foi. Então, quando a gente olha exatamente para todas as emoções, né, alegria, tem a raiva, tem o medo, tem o nojo, ou como fala lá no filme, o nojinho, a tristeza. Aí isso já para o segundo filme vem para a questão da ansiedade da adolescência, fala da história da menina, que eu não vou falar aqui para vocês, vão assistir o filme, a vergonha, a inveja, o tédio, enfim. E quando a gente traz para o lado do mundo financeiro, primeiro, trazendo a questão da alegria, né? Compra, a gente acaba muitas vezes por ter aquele sentimento, aquela emoção da alegria, a gente acaba caindo em compras aí impulsivas e gastos excessivos. A euforia pode levar a gente a gastar mais do que o planejado, né? Então, quando a gente olha para algum exemplo em relação a isso, né? Celebrar ali, comemorar uma promoção no trabalho, e aí você acaba indo comprar roupas caras sem considerar aí um orçamento. Muitas vezes você, numa situação de alegria, como eu estou dando exemplo aqui de uma promoção, você vai ali, sai com seus amigos e acaba querendo pagar uma rodada de cerveja para todo mundo, esqueceu do lado financeiro, ou você vai para uma viagem, e aí nessa viagem você acaba ali comprando lembrancinhas ali para as pessoas e sem realmente se preocupar com o orçamento, sem lembrar do orçamento. E aí como é que você combate isso, né? Como é que você olha para essas questões? A primeira é sempre você ter um orçamento realista, né? Permitir, obviamente, pequenos gastos em relação a isso, mas sem comprometer a questão financeira, e um planejamento de compras, né? Então, você tem que definir muitas vezes o gasto, quanto você vai gastar em algum momento de comemoração, você se antecipar, você se preparar para aquilo, né? Então, aqui só um detalhe importante, gente, antes de a gente ir para o outro sentimento, um dos grandes segredos quando a gente olha para as nossas emoções, para a questão mental, olhando para o lado financeiro, é a gente conseguir se conhecer, é a gente fazer uma autoanálise de como nós reagimos a cada uma dessas emoções e saber lidar antes com isso. Nós percebermos em algum momento que a gente está passando por uma determinada emoção e a gente combater isso para você realmente não cair em armadilhas financeiras. Bom, o segundo ponto aqui é a raiva, né, gente? Aí aqui, quando a gente olha para a parte da raiva, né, que são decisões financeiras para o lado da impulsividade também, você acaba ficando irracional muitas vezes quando você está com raiva, e aí você acaba cometendo ali gastos excessivos e acaba muitas vezes fazendo uma retirada de um investimento em momento de frustração. Exemplo, você estava ali operando no mercado de ações, você ficou muito bravo, muito puto ali com uma situação que aconteceu e você acaba muitas vezes resgatando antes da hora por uma questão de raiva, você acaba ficando impulsivo com aquilo. Mas aqui trazendo para um outro exemplo, né? Então, comprar itens caros, né, por um impulso após uma discussão no seu trabalho, com o seu chefe, e aí você acabou indo para o shopping e acabou vendo um relógio caro e você falou, eu vou descontar agora minha raiva aqui, vou comprar esse relógio, mas acaba nem pensando nas consequências do que você fez agindo pela emoção. Né? Ou comprar, por exemplo, aí um eletrônico de última geração, após de novo ali tá irritado com alguma situação, vai descontar isso em alguma coisa cara, né? Dando um pouco mais de clareza para esse exemplo que eu dei. Como é que se combate isso? Né? Então, primeiro você tem que parar, momento de raiva, e pensar, refletir sobre aquilo. Né? E aí, se você conseguir colocar uma pausa, esperar alguma coisa em torno de um dia, 24 horas, antes de você tomar a decisão de comprar algo, aí você pode realmente ter uma decisão financeira mais pensada, uma decisão de compra mais realmente com calma, você realmente reflete se aquilo vai fazer sentido ou não para você. Ou você também, em momento de raiva, você tem
técnicas hoje de relaxamento, né? Você conseguir praticar aquela linha de relaxamento assistida, enfim, você consegue colocar isso no YouTube, você tem muito disso e acaba relaxando e mantendo a sua calma. Ou, sei lá, você pode também ir praticar um exercício, passear no parque, ir para uma academia. De alguma forma você tem que extravasar aquela raiva que você está sentindo, mas não necessariamente você precisa extravasar gastando, fazendo compras. Isso vai te trazer um baita de um problema financeiro futuro. Bom, o outro é a questão do medo, né? O que o medo faz? O medo muitas vezes ele acaba paralisando a gente chama isso de paralisia financeira. Você acaba evitando investimentos e decisões financeiras importantes por uma questão de medo, né? Então, o medo nesse caso, ele muitas vezes você fica sem reação e você acaba não fazendo nada a respeito, né? Então, aqui eu trouxe como exemplo, né, deixar de investir em uma oportunidade por medo de perder dinheiro. E muitas vezes aqui está relacionado com a questão do conhecimento, que é o que a gente traz aqui para combater isso, né? Ou manter todo o seu dinheiro na caderneta de poupança, que traz um baixo rendimento, por uma questão de medo de investir em outras coisas. E aí aqui, gente, o medo, você acaba realmente, quando você começa a conhecer algo a mais na profundidade, você acaba muitas vezes aí já diminuindo o seu medo, perdendo o teu medo em relação a isso, né? Então, a sugestão aqui para você combater isso é educação e informação, estudar sobre investimentos, sobre finanças. Isso vai aos poucos reduzindo o seu medo que você tem sobre um determinado assunto, porque passa a não ser algo mais desconhecido. Você começa a conhecer aquilo e você vai perdendo medo cada vez mais em relação a isso. Outro ponto é o nojo. Mas como é que a gente fala de nojo quando a gente fala do lado financeiro? Como é que a gente traz esse contraponto, né? E o nojo aqui, né, é a aversão a certos aspectos das finanças, né, de evitar de falar do dinheiro, de lidar com uma dívida. Então, muitas vezes, quando você tem na família ali aquela pessoa que evita falar daquilo, é uma relação de nojo. Eu não quero falar de dinheiro, isso aqui não me traz uma lembrança boa, e a pessoa acaba evitando, muitas vezes, de falar sobre um determinado ponto, né? Então, aqui, uma outra visão, um outro exemplo em relação a isso é a pessoa acaba ignorando a fatura de cartão de crédito por achar que é desagradável lidar com aquilo, de olhar para aquilo, a pessoa não gosta de olhar e acaba ignorando, e aí ela acaba não tendo um controle a respeito disso. Ou ela acaba ignorando alertas de saldo, né, baixo na tua conta bancária. Isso vai trazer uma série de problemas, tanto de taxas para você, quanto de, muitas vezes você vai ter que pagar juro em relação a isso também. Então a pessoa acaba ignorando alertas aí de saldo baixo ou taxas bancárias porque não quer lidar com o estresse. Ela não quer realmente olhar para isso, ela tem nojo disso, tá? E a forma de você combater isso também é você pensar numa educação, em você aceitar que você tem que olhar para aquilo, entender que as finanças, ela faz parte, ela é parte essencial da vida de qualquer um, né? Então, quando a gente pensa na nossa vida como um todo, na nossa jornada, em todos os momentos a gente está falando de dinheiro. Então é importante a gente não tomar nojo por isso, pelo contrário, a gente querer entender cada vez mais a respeito. E o outro lado que ajuda bastante é você dividir muitas vezes a tarefa, né, com as pessoas dentro da sua casa. Muitas vezes um cuida do lado financeiro, mas o outro vai fazer a lista de compras, e assim vocês acabam de alguma forma buscando falar sobre dinheiro e perdendo aí essa repulsa, né, esse nojo de falar sobre dinheiro nesse momento. Bom, e aí o outro assunto aqui é sobre a tristeza, né? Então, quando a gente fala de tristeza, muitas vezes a pessoa não tem interesse em gerenciar, em olhar para as finanças, por ela estar realmente triste, estar numa situação complicada, e ela acaba procrastinando muitas vezes até o pagamento de contas, ou acaba realmente tendo um descontrole emocional pela tristeza. E como exemplo disso, né, quando a gente pode olhar para isso, né, gastar dinheiro em compras desnecessárias para aliviar o que? A tristeza. A pessoa acha que porque ela vai comprar, ela vai ficar feliz. E muitas vezes a gente sabe que a tristeza é algo, a compra ali que ela vai fazer vai resolver algo momentâneo, mas não vai resolver o problema na raiz mesmo.
e ela sair dessas questões. E gastaram muitas vezes todo o seu salário em compras online, né, por sentir-se triste, tô angustiado, angustiada, e acaba esquecendo de poupar para isso, né? E muitas vezes a pessoa acaba, a gente sabe, descontando tudo numa linha de uma compra online, seja aí no Mercado Livre, seja numa Shein, ou assim, e muitas vezes com compras desnecessárias. E como é que você combate isso, né? De novo, você tem que procurar entender, né? Então, ter educação, olhar, procurar apoio de fato, às vezes, muitas vezes emocional, participar de workshops financeiros, buscar conhecimento para que você realmente não caia nessas armadilhas, né? E um outro lado bacana é que como tem pessoas que estão numa situação tão de tristeza que ela acaba nem querendo pagar as contas, nada nesse sentido, uma das formas de você realmente organizar isso é você automatizar os pagamentos, né? Então, configurar para os pagamentos automáticos e evitar aqueles esquecimentos ou aquela negação ou aquela forma realmente de você nem querer olhar para o lado financeiro em alguma situação que você está muito triste. Bom, e aí a gente entra para o lado da ansiedade, né? Então, o que é a ansiedade? Né? A preocupação excessiva com o futuro financeiro, né? Então, decisões impulsivas ou que muitas vezes traz do outro lado paralisia financeira, né? E a gente pode trazer a questão da ansiedade, muitas vezes a pessoa fica preocupada, né? E preocupação é uma pré-ação, né? Então você está preocupado com uma coisa que nem aconteceu e a pessoa já está ali preocupada, já está ansiosa com aquilo. Um exemplo, né? Muitas vezes a pessoa, quando está muito ansiosa, ela acaba vendendo um investimento por pânico durante uma queda no mercado. A pessoa conhece o negócio, ela sabe como é que funciona, mas por ela ser muito ansiosa, ela vê uma situação que aconteceu no mercado, ela já acaba querendo resolver logo e muitas vezes, no outro dia ou períodos depois, aquilo já volta para uma normalidade e ela não tinha, de fato, a necessidade de vender aquele ativo. Ou, muitas vezes você tem uma pessoa que quer comprar alguma coisa, né? Então a pessoa está ali numa negociação com uma outra pessoa, quer comprar algo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ele viu um carro muito bacana e que acha que está com preço bom, e aí muitas vezes a gente poderia conseguir ali no momento de negociação até um preço melhor, mas a pessoa, por estar ansiosa, por querer resolver logo, por achar que vai perder aquilo, ela acaba já metendo os pés pelas mãos e ela deixou de ter oportunidade de conseguir comprar aquilo com um preço melhor ainda. Então, a forma que você tem para combater isso é você ter um planejamento, né? Realmente criar um fundo de emergência para aumentar a sua sensação de segurança e você não ficar com essa ansiedade toda com as coisas que aparecem na sua vida financeira. E você ter uma gestão de expectativas, né? Definir metas financeiras que sejam realistas também. Não adianta a gente querer tudo, a gente está ansioso com muita coisa, mas a gente esqueceu de planejar e aí a gente acaba colocando os pés pelas mãos em muitas questões como essa. Bom, o outro assunto é a questão da vergonha, pessoal. É a outra emoção que eles trazem no filme, né? Então, a vergonha é você acaba escondendo ali os seus problemas financeiros, você evita buscar ajuda ou enfrentar a realidade nessas questões financeiras, você tem vergonha de dividir esses assuntos com a sua família, com seus amigos, e aí isso acaba cada vez afundando mais por uma questão de vergonha. Você tem vergonha de falar o que está acontecendo. Então é importante você, primeiro, ter transparência e comunicação para tudo isso, você falar abertamente dos problemas financeiros na sua família, para você evitar que isso vire uma bola de neve, né? E você buscar sempre um suporte emocional, né? Então, com grupos de apoio, com terapias, questões que vão ajudando a você perder o medo, perder a vergonha, no caso aqui, de falar a respeito disso. Bom, e aí o penúltimo assunto aqui é a questão da emoção da inveja. Aqui, gente, quando a gente pensa em inveja, a gente pensa em comparações, em gastos, muitas vezes para você só trazer uma competitividade com alguém, com os amigos, algo nesse sentido, né? Você tenta se igualar ou até mesmo superar o que um outro tem, só para você realmente se sentir melhor, né? Então, exemplos básicos em relação a isso, né? Quando você quer comprar um carro novo, porque o seu amigo comprou um, você quer comprar um melhor e você não tem nem condições financeiras para aquilo,
mas muito mais por uma questão de competição, de inveja, a pessoa acaba fazendo isso. A gente sabe muito bem como é que funciona. Mas quando a gente olha, não, Nélio, carro muito caro, não estou falando disso. E o celular, gente? Quantas e quantas pessoas acabam olhando e falam, eu preciso comprar um celular de última geração, sendo que às vezes aquele celular que você tem é um celular que resolve. Você não precisaria de um outro celular. Né? O celular que muitas vezes você tem, ele acaba resolvendo, às vezes é 2, 3 anos já de uso, mas ele ainda tá bom, ele ainda realmente consegue atender às suas expectativas, mas você acaba querendo comprar outro só para mostrar que você tem um celular novo. A gente sabe disso. Como é que você combate isso? Primeiro, foca nos seus objetivos. Então, muitas vezes, pare de ficar olhando a grama do vizinho, a gente sempre fala isso, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. E a gente sabe que muitas vezes o vizinho olha para a tua e muitas vezes a gente sabe que não é nem de um lado e nem do outro. Né? Então, cada um tem a sua realidade. Então, definir metas financeiras pessoais e não baseados nos outros, mas sim em você. Você tem que olhar e pensar que você tem que melhorar a você a cada dia. Você tem que prosperar, você tem que realmente buscar a evolução, mas olhando para você mesmo e não para os outros. Né? E o outro ponto é você praticar a gratidão do que você tem. Então, se você tem um celular que já tem 2, 3, 4 anos, mas você tem esse celular, tem muitas pessoas que nem aquele celular tem. Estou dando um exemplo disso, mas poderia colocar isso para várias outras questões. Então, pratique a gratidão pelo que você tem hoje. E, por último, a questão do tédio. Né? Então, aqui, gastos impossíveis para você aliviar o seu tédio. Né? Então, é muito parecido ali com a questão da tristeza. A pessoa está ali realmente entediada com aquilo e aí sai fazendo compras desnecessárias apenas como um hobby, apenas como um passatempo em relação a isso, para tentar se alegrar um pouquinho, para tirar aquele tédio. Né? Então, gastar dinheiro com compras online por falta de algo melhor para fazer, ela acaba indo fazer o quê? Ir comprar. Né? Ou gastar em assinaturas de serviço de streaming. Né? Então, eu acabo contratando aí vários serviços de streaming porque eu vou ficar em casa, eu estou entediado, e muitas vezes ela acaba nem usando, seja para o streaming, seja para um jogo online, muitas vezes ela compra e acaba nem utilizando aquilo. Né? Então, o ponto aqui, como é que se combate isso? Né? Então, é você trazer hobbies e atividades, né, que são gratuitas, que você pode realmente ter um baixo custo para você ocupar o seu tempo e você conseguir, de fato, além disso, gastar menos recursos, menos dinheiro, porque você está entediado, mas você tem outras formas de buscar divertimentos, aí, hobbies baratos em relação a isso. E, por último, o planejamento de gastos. Né? Então, criar um orçamento que você consiga incluir pequenas quantias para o seu lazer, isso é importante, mas que isso esteja planejado dentro da sua visão financeira, do que você vai fazer para frente, mas que isso esteja realmente super alinhado e calculado. Bom, aqui, gente, então, foi uma forma de trazer para vocês esses 2 filmes maravilhosos, Divertidamente 1 e Divertidamente 2, agora aqui completo, trazendo mais uma vez a história de uma criança no primeiro, da adolescente no segundo, mas que isso traz muitas mensagens quando a gente olha para o nosso lado financeiro também. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham aproveitado e pensem e olhem exatamente para as suas emoções antes de realmente começar a gastar dinheiro de uma forma impulsiva. Tente entender o que está acontecendo com vocês. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.